Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia do nosso amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio 18, hoje é 4 de novembro de 2020. E como sempre, a gente vai dar algum destaque aqui para o nosso movimento, porque consciência hebraica, das 4 faculdades, nós destacamos a essencial, ela é responsável pela consciência no animal que somos, o animal hominal. Ligado a ela, várias funções incríveis. Nós fazemos uma distinção do hebraico para o judaico. O hebraico para nós é o universal, aquilo como a música clássica, pertence a todos os povos. O judaico é mais o local. E Jesus tem sido muito apresentado à moda grega, por causa do helenismo, da influência greco-romana. Nós queremos um Jesus à hebraica, ler os textos com os olhos de Jesus a respeito da espiritualidade humana. Venha com a gente, esse é um curso que vai falar sobre o início de todas as coisas, numa grande reflexão. Se você gosta de estudo, conhecimento, você achou o local. Uma boa viagem, pega o nosso avião e nós vamos a jato para uma viagem incrível e impressionante. Que conceitos nós vamos trabalhar hoje? Eu queria destacar para você alguns valores, alguns conceitos-chave do nosso curso de hoje. E eu queria que você se sensibilizasse para eles. Olha, uma das coisas que nós queremos hoje trabalhar é que nós não viemos do nada ou simplesmente de uma matéria inerte, né? Mas de algo infinito, eterno, complexo, e que há propósito, a missão, a sentido na nossa realização, na nossa vida. E nós vamos ver essa rede integrada e o seu estado de realização. Vamos ver que tudo está integrado a tudo, não há espaço para o nada. Estamos vendo o verbo tornar-se cada vez mais parecido consigo mesmo. E você vai entender a grande realização da tua própria existência, realizando um propósito. Vamos ver que o que chamamos de Deus também pode ser chamado de hipervida, ou hiperconsciência, ou hipermente, ou o eterno, o infinito, a hiperlei, ou o amor que liga tudo e todos. Vamos compreender que, assim como no reino da matéria, há leis que funcionam e fazem a matéria toda se organizar, assim como no mineral, há leis que atuam, assim como nos animais, a lei do instinto, da sensibilidade atua, nós vamos compreender a lei da liberdade e da responsabilidade ligada ao nosso reino. Fique atento, isso fala muito a você. Então vamos pegar o nosso avião e vermos o nosso admirável animal. Então convidamos você para olhar o animal hominal. Nós vimos os planos mineral, vegetal e animal. E agora há um animal diferente nesta selva. Este animal tem um potencial diferente, uma missão diferente, um propósito diferente. E isso vai falar diretamente à tua vida. Olha, nós estamos aqui no Amanhecer da Consciência Hebraica tocando em um conhecimento milenar. A cultura hebraica já tem 5.800 anos, 6.000 registrados, fora a tradição que vem muito de antes. E nós estamos vendo a história do universo, estamos vendo a história da nossa vida. Você e eu temos um período talvez de 30, 40, 70, 80, 90, 100 anos, ninguém sabe. E o que é o desafio da nossa existência? Você está aqui para quê? Por quê? Para quê? Envolvido em quê? Então nós queremos levar você à reflexão, à realização, ao amor, à consciência, ao arbítrio. Os grandes mestres da humanidade têm falado à humanidade acerca de uma conexão. E nós temos Yeshua HaMashiach, mestre dos mestres, aquele que realmente na humanidade foi o que mais conseguiu compreender a essência e o infinito. Nós vamos começar a estudar a história desse animal. Primeiro vamos ver grandes leis que tocam
que falam da vida. Você vai começar a descortinar algo maravilhoso, que fala dos reinos, da natureza, e aonde você surge, e depois você vai desaparecer, como muitos já viveram e desapareceram. E assim há uma grande proposta, e eu espero que isso sensibilize muito você. Então, aqui no nosso Animal Hominal, nós queremos destacar o quadro que nós já vimos, né? E eu queria pensá-lo com você. Olha, veja se você consegue ver coerência nisso. Temos o nada. O nada se torna uma matéria inerte. Esta matéria inerte forma o plano da hilosfera, ou seja, esfera da matéria, plano da matéria, que seria o mineral. O mineral, não se sabe como, dá um passo surpreendente e forma algo muito mais complexo do que ele, a vida, a biosfera, e daí surge o animal. O animal dá um passo incrível, toca no sentido porque a biosfera ainda no plano da vida, né? Nós temos lá a planta. O animal surge na continuidade, ou seja, algo bem mais complexo que a planta. Depois, ele alcança a sombra da noosfera. Nous é cognição, inteligência, o plano da inteligência, onde o animal dá o seu início. E depois nós vemos um plano muito mais profundo, da logosfera, o plano da razão, o plano do verbo, o plano que vai muito além de uma matéria, de um plano material. Ele toca na alma do universo, no que é virtual, no que é virtude, no que é conceito. Aí nós temos o animal hominal. E depois tudo isso volta para o nada. Você consegue conceber isso? Não? Você acha que isso pode ser assim? Tudo isso veio do nada, torna-se complexo dessa maneira e desaparece no nada? O menos produzindo mais, você acha isso lógico? Não. Agora veja o quadro de uma maneira diferente. Vamos pensar no verbo, ou seja, o infinito, o eterno, o incognoscível, o atemporal. No princípio era o verbo, ou seja, a ação infinita. O verbo estava em Deus porque o verbo era Deus. Aí sim, do verbo infinito, ele produz o plano material, a hilosfera. Depois vem a biosfera, onde está o vegetal e vai surgir o animal. Então é o verbo passando pelo mineral, mas ele tem um potencial eterno, infinito dentro dele. Por isso o mineral, através do potencial do verbo, consegue produzir a biosfera. Isso é que eu queria colocar para você. Quando nós temos um plano que é menos, mas antes dele ele tem o infinito é o que o cria, ele pode despertar naquilo que é menos um potencial para dar o passo além. Então, como é que o mineral se organiza em vida? É porque dentro do mineral há um potencial infinito, que é o verbo da divindade. Nele está a potência que vai do mineral produzir a vida, que é o vegetal. Depois o vegetal vai se tornar algo muito mais complexo, que é o animal. E o animal vai produzir algo muito mais complexo, que é o animal hominal. Então, assim faz sentido quando nós colocamos o infinito, o verbo divino, na origem de tudo. Não o nada, a matéria, uma explosão, o inerte no início de tudo e no fim de tudo a inércia. Se você, como ser humano, se a tua consciência se acomoda bem a isso e acha que isso faz lógica, faz sentido, muito bem. Não é o que vemos. Estamos aqui para dizer que não vemos sentido nisto, né? Então, a biosfera, plano do vegetal, do animal, depois damos o passo da noosfera, onde continua o animal, no início como sombra, porque nós vemos os chimpanzés, os primatas, os golfinhos, que alcançam uma inteligência grande. Mas vemos então que surge um animal surpreendente, o animal hominal, né, o ser humano que toca numa outra dimensão,
na logosfera, que é a própria esfera do verbo, o plano do símbolo, o plano virtual, o plano da virtude, o plano do animal hominal. Você percebe como o verbo ele se torna o menos possível na matéria, mas ele vai se tornando cada vez mais complexo, formando o mineral, formando o vegetal, formando o animal, e aí ele se expressa num animal que vai tocar o plano da logosfera, o plano do próprio verbo. Então você percebe que o plano do infinito está no fundo de todas as coisas. O mineral alcança a sua expressão mineral, mas o verbo continua empurrando a evolução adiante. E o verbo de Deus cria o plano vegetal, onde já há vida, como os biólogos a definem. Ali há sensibilidade, reprodução e uma série de leis que atuam. Neste plano do mineral, atua a mecânica quântica, atua a lei da relatividade, a lei de Newton, que rege a matéria, é o que está governando aquela dimensão, a dimensão material. Depois, na biologia, nós já temos as leis de atração, de sensibilidade. Na biologia vegetal, na biologia animal, nós já temos as leis do instinto e o início, a sombra da inteligência, onde o animal já tem uma percepção muito mais apurada. Ou seja, ele interage com esferas cada vez mais complexas fora dele. Ele consegue absorver coisas do universo de uma maneira muito mais complexa. É como se o mineral tivesse uma antena parabólica que pegasse uma programação do universo. A planta já tem uma antena parabólica mais poderosa, ela capta outras programações que o próprio universo tem. A complexidade não está só em nós, a complexidade está fora de nós, mas nós precisamos ter capacidade para interagir com este infinito, com o eterno, com a temporal, com o logos que está fora de nós. O mineral capta pouco desta frequência, o vegetal capta mais, o animal capta muito mais. E o animal hominal alcança o próprio plano do logos, plano da razão, o plano da intuição, o plano da potencialidade máxima do ser. Nós vamos nos tornando a imagem e semelhança do verbo, nós vamos nos tornando parecidos com ele. E eu tenho certeza que você tem desafios na tua existência, nesses 30, 40, 60, 70, 100 anos de vida. Quais são esses desafios? Como você encara cada pessoa que está ao teu redor, que faz parte da tua família, amigos, sociedade, trabalho? Quais os desafios na área financeira, econômica, na área da tua intimidade, na tua área como família, como amigo, como pai, como filho, enfim. Esses são desafios para crescimento do nosso interior, para uso da nossa liberdade, do nosso controle. Você vai poder se compreender cada vez mais e evoluir entendendo que a última instância de todos os comportamentos reflete o amor, ou seja, uma rede que interliga tudo e todas as coisas no universo. Então veja, continue vendo o nosso quadro, que você vai entender as coisas se tornando cada vez mais complexas. Olha, então antes de tudo tem o verbo estava no princípio, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. E depois de todas as coisas? É o verbo, ele estava no princípio em Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos seres humanos. Ora, o verbo tinha a potencialidade da complexidade da teia da vida, a complexidade da individualidade humana e da individuação humana. E o verbo está realizando o seu propósito de gerar um ser à sua imagem e semelhança. Por isso você vê a natureza menos complexa, mais complexa, mais complexa, até chegar no ser humano e nós vamos além, alcançando algo impressionante. Este é o grande desafio cósmico no qual eu, você e toda a humanidade estamos envolvidos. Então veja como as coisas vão acontecendo. E responder, só o potencial infinito pode produzir o menos que pode produzir o mais. Então a matéria é menos, mas ela produz a biosfera, que é mais. A biosfera é menos, mas ela produz a esfera do pensamento, que é mais. A esfera do pensamento é menos, mas ela produz a logosfera,
que é a esfera do verbo, no qual nós podemos alcançar todo o nosso potencial. Olha lá, quantidade e qualidade. Veja que interessante se você olhar as coisas assim, usando esse outro exemplo. Olha os números. Você tem ali o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você sabe que há 7 quantidades, 7 laranjas, 7 cadeiras, 7 pessoas. Você sabe que essa quantidade material existe. Mas você também sabe algo interessante. Entre o 0 e o 1, o 1 e o 2, o 3 e o 4, existem a infinitude. Se você sair do 1, você nunca chegará ao 2. E você indo do 1, você nunca chegará ao fim dos números. Ora, como algo que não tem fim, nem para dentro e nem para fora, pode ser palpável, visto, vivido. Não? Você percebe? Há infinito para dentro dos números. Há infinito para fora dos números. E assim os números refletem a nossa própria realidade. Nós somos uma unidade, mas há o infinito dentro de nós. E o universo se expande em quê? Em uma rede infinita. O infinito está permeando tudo. Não o nada está permeando o tudo. Você percebe que há pouco sentido nisto. Mas, quando vemos estas coisas, olha, se você pegar o tempo, tem 1 hora, 1 segundo, 1 milissegundo, e você nunca termina. Se você continuar nas horas, você vai dar bilhões e bilhões de anos, e nunca termina. Quantidade e qualidade. Olha só o sentido. O infinito não é a soma das quantidades. Porque se você somar, sempre dá para somar mais um número, mais um número, mais um número. Isso nunca acaba. O eterno não é a soma do tempo. Você sempre pode somar 1 segundo a mais. O infinito e o eterno permeiam todo o existir. Mas eles são muito mais do que isso. O infinito não é a soma das quantidades. É a ausência de quantidades. O eterno não é a soma do tempo, mas é a negação do tempo, é a sublimação do tempo, é a transcendência do tempo. Então, o que é que nós percebemos? Os números estão em um infinito por todos os lados. E isso é o que marca a vida humana. Eu queria despertar a tua consciência, a minha consciência, para o infinito que permeia todos nós, para o incognoscível, para o eterno que está ao nosso redor e que permeia tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que sentimos, tudo que está ao nosso redor e dentro de nós. Estamos cercados pelo eterno e pelo infinito, do qual provém todas as coisas. Vamos continuar. Olha, palavras que nós descobrimos, mas conhecemos pouco a extensão. Por exemplo, a palavra vida. Né? Eu sei que nós temos uma definição aí que os biólogos dão. Não, o mármore está morto e a planta está viva. Tá, por que isso? Por que o mármore está morto? Porque ele fica paradinho ali, quietinho. Ele não respira, ou ele não reproduz, ou ele não tem funções mais complexas. Né? Mas a vida veio de onde? O que é de fato a vida? Né? Então, se nós formos fazer essa pergunta, nós sabemos que não temos muita definição sobre isso. Conhecemos alguma coisa do vivo, podemos dizer a planta, o animal, o homem estão vivos, mas o mármore e o bloco de ferro está morto, porque o nosso conceito de vida é limitado ao nosso conhecimento. Então, nós sabemos o que é a vida, nós sabemos um pouco do vivo, mas a vida mesmo nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é a vida. O vivo morre, a vida morre. Ah, se todos os vivos morrerem, a vida morre. Não. O vivo é menos do que a vida. A vida é infinita. A vida permeia tudo. A vida está ao redor de tudo. A vida está dentro de tudo.
nós podemos não sentir os seus graus. Num bloco de mármore, num bloco de aço, num bloco de ferro, você não consegue perceber a vida, mas a vida está lá, a vida é que produz todas as coisas. E é isso que eu queria despertar o teu coração. O que é mente? O que é consciência? A mente é uma coisa que é individual, a consciência é um produto biológico de interações bioquímico-elétricas dentro de seres mais complexos. É só isso que é a mente? É só isso que é a consciência? Será que nós temos uma consciência? Temos uma mente? Ou será que, pela nossa biologia, nós alcançamos uma mente infinita? Alcançamos uma consciência infinita? Será que o bloco de ferro ou o bloco de aço alcança uma parte dessa mente, dessa consciência? O vegetal alcança e sintoniza uma outra parte dessa mente, dessa consciência. O animal consegue sintonizar ainda mais. E nós entramos numa sintonia tão grande que ela se reflete, nós a reproduzimos dentro de nós. A mente é uma característica do indivíduo, ou é algo do qual o indivíduo passa a entrar em rede quando tem a biologia eletromagnética, biológica correta, naquela sintonia? Ou seja, a mente não está expressa na organização dos átomos, das moléculas, das partículas, das árvores, dos rios, das nuvens, do planeta, dos planetas. Tudo isto não é uma mente? Será que nós sabemos o que é a mente e o que é a consciência? Nós temos uma visão, um conhecimento da psique humana, dos instintos, da emoção, do desejo, do sentimento, do cérebro, processos bioquímico, elétrico, magnéticos. Mas será que nós sabemos o que é a mente e o que é a consciência devidamente? O que é o eterno? O que é o atemporal, o infinito? O que é real? O que de fato é real? Será que algo que dura 1 bilhão de anos e acaba é real? O que nós poderíamos usar como uma palavra para verdade ou para aquilo que é real? Será que nós deveríamos distinguir o que é real do que é realidade? Porque tem idade está no tempo. E o que é temporal? Será que só o que é atemporal de fato é real porque nunca se extingue? E será que nós estamos na temporalidade, mas podemos fixar o nosso ser no atemporal? Será que a nossa mente, a nossa consciência, alcançando essa frequência, pode se tornar semelhante a ela? O que é o eterno? O que é o atemporal? O que é o infinito? Então, nós não temos muito conhecimento. Temos algum conhecimento do tempo, da matéria, de algumas interações e chamamos isso de realidade. Então eu quero despertar a sua consciência para algo muito mais profundo. Veja, vamos abordar essas mesmas palavras com ideias diferentes. Por exemplo, o outro lugar que não existe. O que é o outro lugar que não existe? Né? Um sentido ecológico. Ora, há um tempo atrás nós achávamos, no conhecimento que tínhamos, que existia um outro lugar separado de nós. Ah, pega esse lixo e coloca onde? Ah, põe em outro lugar. Então você pega o lixo, tira daqui e coloca lá longe, no outro continente. É um outro lugar. Aí o que acontece? Chove, o lixo vai para baixo, evapora, vai para cima, vem e por todos os fluxos que estão interconectados, o lixo cai bem na tua cabeça. Você produz plástico num determinado lugar do planeta, distribui em outro e ele se espalha pelo planeta inteiro, está nos mares, nos peixes, em tudo que você come. Então, qual é a ideia de outro lugar? Existe alguma coisa chamada outro lugar? Ou ele é uma abstração? Na verdade, tudo está conectado com tudo. Não há outro lugar. Há um único lugar. Porque há um único ser do qual provém e se projetam todos os lugares. Será que é isto, de fato, né?
Observe. Separando o peixe do mar e a terra do ser humano. Ora, nós podemos dizer assim, bom, existe o mar, existe o peixe, é claro, isso é um conceito óbvio. É só pegar o peixe, eu separo o peixe do mar. O peixe não é o mar, nem o mar é o peixe, claro, são duas coisas totalmente diferentes. Só que se eu pego um peixe e tiro do mar, aí o peixe não é mais peixe, é peixe morto, é peixe desaparecido. Então, será que na verdade existe o peixe e existe o mar? Será que existe o homem e o planeta Terra? Claro, são coisas diferentes e totalmente separadas. Por exemplo, eu posso pegar o homem, tirar ele daqui e colocar ele na Lua, ou em Marte, mais longe ainda. Então existe a Terra e o homem. Só que para eu levar o homem para Marte, eu tenho que levar a temperatura, a pressão, a atmosfera, os alimentos, a água, a terra. Então, será que existe a terra e o ser humano? Ou será que nós separamos esses dois conceitos? Mas, na verdade, não há separação. A terra e o ser humano são um, porque fazem parte do mesmo ser. São frequências diferentes do mesmo ser. Por exemplo, a bolinha do Piaget. Meu primeiro curso foi pedagogia e lá uma professora que era especialista em Piaget, a Louvercy, explicou para nós uma experiência do Piaget, onde uma filha dele, que era menor, estava brincando com uma bolinha e a bolinha correu e ela começou a engatinhar atrás da bolinha, mas quando a bolinha entrou debaixo do sofá, ela parou, sentou e esqueceu a bolinha. Ele se interessou por aquilo, achou interessante que ela parasse de ir atrás da bolinha. Pegou uma filha mais nova, ele tinha 3 filhos, ele pegou uma filha mais velha, fez a mesma experiência, só que agora controlada, fez correr a bolinha e viu que a filha corria, engatinhava, ia atrás da bolinha e procurava a bolinha debaixo do sofá. Então a pergunta para isso é, aonde está a primeira bolinha e aonde está a segunda bolinha? Bom, a primeira bolinha, quando ela saiu do campo visual da primeira filha do Piaget, ela é como se ela nunca tivesse existido. Por isso que ela para de ir atrás da bolinha. Há uma fase em que a criança só considera existente aquilo que está diante dela. A segunda filha do Piaget, qual é a resposta? Aonde está a bolinha? E a resposta correta não é que ela está debaixo do sofá. Na verdade, esta segunda bolinha foi parar em um lugar novo do universo. A segunda bolinha foi parar dentro da criança. Ela agora não é mais uma bola material. Ela foi recriada por uma máquina biológica, bioquímico e eletromagnética, que é o ser humano. E o ser humano tem o poder de reproduzir o universo dentro de si, inclusive de uma maneira muito mais complexa. A bolinha que está dentro da filha do Piaget e não debaixo do sofá, por isso que ela vai encontrar a bola que está debaixo do sofá, porque a bola está dentro dela, ela tirou uma xerox, uma cópia da bola. Só que a bola que está dentro daquela menina é muito mais poderosa do que qualquer bola que o universo material possa criar, porque aquela é uma bola virtual, a bola conceitual. Aquela bola se tornará milhões, bilhões de bolas, de tipos diferentes. Quando eu falei bola, eu não sei que bola você imaginou, de madeira, de plástico, de papel, de meia, bola de qualquer outra coisa. Existem bilhões de bolas que estão no nosso interior. Então a pergunta é, qual é a bola mais poderosa? A bola criada pelo universo material ou a bola conceitual criada no universo biológico que o universo criou? Qual bola se aproxima da maior complexidade? A bola que está dentro do homem,
que não existe na materialidade, mas é uma bola conceitual que tende ao infinito, que tende ao eterno, que é um conceito virtual de bola, ou a bola estática que está fora do homem. Não há uma bola mais complexa em todo o universo do que foi parar dentro do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é mais complexo do que todo o universo. E é isso que é a grande beleza da vida, a grande beleza que está por trás de todas as coisas. Se você perguntar de onde veio a cadeira, é o mesmo conceito. Ora, se você parar agora na sala em que você está, no lugar em que você está ouvindo esse áudio, aqui onde eu estou, tudo que você está vendo aqui ao meu redor, os tecidos da minha roupa, as cores, o botão, o piso, a mesa, este computador, a captação desta imagem, a transmissão, tudo isso esteve na mente de alguém antes de estar aqui fora. De onde vem a cadeira? A cadeira vem de uma máquina eletrobioquímica magnética, uma máquina fantástica que o universo criou, uma das máquinas mais complexas que o universo criou e que pode projetar todas as coisas. Ou seja, e eu pergunto para você, qual é o universo mais real? É o universo material fora de mim? É o universo conceitual dentro de mim? É o universo da fé que há em mim, que reproduz o universo material? Será que eu não sou um universo mais real e mais complexo virtualmente do que o universo material que está fora de mim? Eu estou apresentando a vocês o animal hominal, um animal diferente que surgiu no universo, um animal capaz de reproduzir um universo inteiro mais complexo do que o próprio universo em que nós estamos. Qual universo é mais real? O material ou o conceitual virtual? E o que é a virtude? Em qual você está consolidando o teu ser? Você está vivendo mais pelo universo material de fora ou pelo universo interior, virtual, da virtude e da fé dentro de você? Qual é o universo que mostra para você o que é mais real, o que é mais concreto? Como você está vendo este universo? O reino animal. Olha, vamos ver os planos, né? A noosfera e a logosfera. Nous, pensamento, logos, verbo, razão. A esfera, dimensão do pensamento e da razão. Olha, a esfera da autoconsciência, que a planta, o mineral, vegetal e o animal não alcançam, mas o animal hominal alcança. A esfera do arbítrio, ou seja, você tem percepção de escolhas e de controle dentro de você. A esfera da vontade, ou seja, você percebe a interconexão de todas as coisas e pode se harmonizar com ela ou não. Qual que é a diferença da vontade e do desejo? A vontade é quando eu conecto meu desejo com o desejo que está no próprio universo. Isso consolida-se em vontade. A vontade é a minha conexão harmônica com os tons emitidos pelo universo. É a esfera da volição. A esfera da individualidade, com possibilidade de individuação. Olha bem a palavra, individual é aquilo que mantém uma coisa que não pode ser dividida. Eu sou um indivíduo, só que eu ainda tenho individualidade, eu sou indivíduo no tempo. Está vendo o idade lá, sublinhado, destacado? Mas é possível me tornar um indivíduo ação, ou seja, sem a idade, a ação de me tornar um, que não pode mais ser dividido. Ou seja, você tem aqui, quando o indivíduo está na idade, que é no tempo, ele ainda pode ser morto e desaparecer. Mas se o indivíduo alcançar a ação de se individuar, ou seja, de não se tornar mais partido, indivíduo é o que não pode ser dividido. Se eu alcançar a individuação, eu não estou mais no tempo, eu não posso mais ser partido. Logo, como eu saí do tempo, eu posso alcançar o eterno. E isso se faz na esfera da consciência, da volição,
do meu arbítrio, do ser que eu conecto em harmonia com todo o cosmos. Essa é a esfera do amor, uma rede de integração do ser. Qual é o verdadeiro conceito do amor? Uma rede que interliga o ser de tudo que há. Este é o ser infinito. Este é Yahvé Elohim Adonai, o eu sou o que sou. E nós estamos soando, nós estamos ressonando nesta mesma frequência e podemos alcançar. Este animal que nasceu no planeta Terra pode alcançar uma transcendência além do tempo. Pode, isto é uma potencialidade. E é nisto que eu quero chamar a tua atenção. Vida, mente, consciência, potência e plenitude. Olha esses quadros. Perceba o quadro da percepção sensitiva. É como o animal vê as coisas, separadas. O animal vê a semente, vê a árvore. Para ele são duas coisas que não têm nenhuma conexão. É o primeiro grau de percepção. O mineral, o vegetal, pouca percepção tem. O animal percebe as coisas todas separadas. Mas olha a concepção intelectiva. A palavra latina inteligência vem de interlegere, ou seja, eu leio coisas sentido entre as coisas. Então eu vejo a semente, vejo a árvore e eu tenho interlegere. Eu leio entre a semente e a árvore uma conexão, por isso eu tenho inteligência. Agora, olha, alguns seres humanos param na inteligência. Olha o que a intuição nos dá. Além das coisas estarem ligadas entre si, elas têm um centro que irradia a conexão entre todas elas. É a visão intuitiva. Cada uma das coisas do universo migra para um centro, para um ser interior. E a visão integral, o logos, a razão, é que as coisas estão interligadas dentro delas, entre elas, para um centro delas e entre todas as coisas. Isto é o amor, esta rede do saber integral, do logos, da razão, que interliga tudo, que não vê separação entre nada. Quando eu falei para você que não há separação entre a terra e o ser humano, entre o peixe e o mar, que não existe um outro lugar, é porque o ser infinito permeia e forma todas as coisas. Este é Yahvé Elohim Adonai. E Yeshua HaMashiach foi o ser que mais amou, porque ele viu a rede interligada, Jesus o Cristo. Viu todos os seres humanos ligados, todos os entes da natureza ligados, todas as dimensões da natureza interligadas em um único ser, Yahvé Elohim Adonai. E viu que a nossa grande realização era tomarmos consciência e vivermos isto. Então você vê, cada vez mais a rede vai se tornando complexa, cada vez mais o nosso ser vai ganhando realidade. Resumo dos reinos. Olha aí, nós temos os 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e nós somos um salto além, o animal hominal, todos vêm do infinito e do verbo. Nós temos a cadeia de desenvolvimento, ilosfera da matéria, ela se torna mais complexa e compõe a biosfera, que é a da vida, da sensibilidade, surge o instinto, a subconsciência que está presente em tudo. Nasce a percepção, a noosfera, a esfera da inteligência, surge a consciência, a autoconsciência, é o início da realidade virtual, porque nós temos poder de conceituar, de simbolizar, de projetar. Surge a inteligência e a intuição que interliga todas as coisas, a compreensão e a sabedoria, que nos leva ao reino mais profundo, o do logos, da razão, do verbo que criou todas as coisas. Nós novamente começamos a ver sentido em tudo, vemos que tudo emerge de uma única fonte, vemos que nós temos um sentido, uma direção, uma missão, um propósito, que tudo pulsa numa rede interconectada cosmicamente pelo ser infinito, eu sou o que sou, realizando o nosso interior.
Vemos as nossas 4 potencialidades, a física, compatível com o mineral, a emocional, compatível com a planta, e vamos além, no mental, que o animal é sombra, mas alcançamos o essencial, que tem a consciência, a vontade, a individualidade, o amor, o arbítrio, o controle, e que nos interliga com o próprio Verbo e com o próprio Deus. Temos 4 influências sobre a nossa vida: a genética, que recebemos dos nossos pais, a influência física, mental, emocional e espiritual que vem dos nossos antepassados. Temos a influência geossocial, a cultura, a história, a economia, que influenciam o lugar e a língua onde estamos e falamos. A influência espiritual, sentimos a dimensão celeste e abissal no nosso interior, pulsando para a vida e para a morte, para a integração e desintegração. E alcançamos o arbítrio, o controle, a escolha, a decisão, a consciência e a vontade. Tudo isto está no animal hominal. Ele é o resultado de todos esses reinos: vida, mente, consciência, potência. Lei da liberdade e da responsabilidade evolutiva. Deixa eu dizer algo para você. Você está acompanhando o nosso curso. Você está vendo toda esta rede sendo montada diante dos teus olhos. Você está vendo essa proposta incrível da vida. O amor pulsando e te convidando para uma integração e uma superação de você em todos os grandes desafios da sua vida, do dia a dia, do trabalho, da família, da sua sexualidade, do interior, da tua emotividade, afetividade, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, todas as questões de família, do emprego, do trabalho, dos amigos, do país onde você vive. Um universo desafiando você a amar, a compreender, a adquirir sabedoria e visão. Então, tudo isto opera-se em uma grande lei. Nós falamos da lei da mecânica quântica e da relatividade, nós falamos da lei que atua na matéria, nós falamos da lei da sensibilidade que atua nas plantas, nós falamos da lei do instinto, que faz com que todos os animais operem a sua vida. E agora nós vamos tratar de uma lei muito superior ao instinto, a lei da liberdade e da responsabilidade e da possibilidade de evolução. O mineral, o vegetal, o animal foram convidados a uma certa evolução, mas nós somos convidados a uma dimensão de evolução que tende ao infinito, porque nós percebemos o infinito e o atemporal, são conceitos que nós percebemos da realidade cósmica. Mas isso traz responsabilidade, e é o que eu queria compartilhar com você, no plano do animal que somos, a grande lei que opera e que o Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias, nos adverte. Veja esse conjunto que nós vamos trabalhar. Porque a aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas a aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 29. Essa é uma frase difícil de entender, pouca gente explica essa sentença do Evangelho, mas hoje nós vamos compreendê-la diante de todo o quadro que nós vimos. Porque aquele que tem o quê? Se dará. O que vai ser dado àquele que tem? Que tem o quê? E terá em abundância. Que abundância é essa? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ora, se ele não tem, o que ele tem? As traduções novas aí na Bíblia na linguagem de hoje fala até o pouco que tem, mas ali está dizendo que não tem, não tinha nem pouco. O que é que ele não tinha nem pouco, mas lhe foi tirado? Então é uma frase difícil de ser compreendida, mas se você colocar os elementos potencialidade e atualidade, nós podemos compreender esta lei. Preste bem atenção na transformação que esta frase terá, que esta lei terá fundamental para a tua vida interior. Vida, mente, consciência e potência. Lei da liberdade e da responsabilidade evolutiva. Porque quem tem o quê? Quem atualizou o seu talento, a sua potencialidade. Então, quem tem atualizado o seu talento, o seu potencial que lhe foi dado. Você recebeu um potencial muito além do mineral, muito além do vegetal, muito além do animal. Você recebeu a potencialidade hominal.
e ela tende ao infinito e à vida. Isto foi entregue a você, é um potencial que você tem. Olhe a frase, porque quem tem atualizado, ou seja, quem atualizar o seu potencial, lhe será acrescentado. O que vai ser acrescentado? Vai ser dado gratuitamente, em graça e em amor a você, se você tiver a atitude de evoluir com a vida. É apenas uma atitude. Não é pelo teu esforço, trabalho ou religiosidade que você vai evoluir, mas você precisa querer, aceitar a vida. Ou seja, você vai sair da egoconsciência, de onde você nasceu, e vai poder alcançar a logos consciência, a dimensão do verbo. Você tinha um potencial menor, mas como você o atualiza por uma atitude de desejo, de integração, então você do ego alcança a logos consciência. Mas quem não tem, ou seja, quem não atualiza o seu potencial, até o que tem, ou seja, ele tinha o potencial, mas ele não atualizou, ele não tem o atual, ele ficou só no potencial, ele enterrou o seu talento, ele decidiu que a vida não valia a pena, ele decidiu que não havia sentido, ele decidiu negar o Criador, ele decidiu não viver, não evoluir, não crescer. É uma atitude do ser humano. Então, aquele que não tem atualizado o seu talento, potencial, até o que tem, ou seja, o potencial que lhe foi entregue, lhe será tirado. Mateus, verso 25. Então, nós estamos em evolução do estado alfa animal, hominal, como alma vivente, no qual nós nascemos, e podemos chegar ao ômega, espírito vivificante, que é um estado de evolução ascensional infinito para o homem. Isto está proposto para mim e proposto para você. Olha a lei gerada pelo princípio de liberdade. Em essência, os grandes mestres da humanidade trataram dessa lei em seus ensinos. Quem pode integrar-se, deve integrar-se. E quem pode e deve integrar-se e não se integra, gera pela sua não integração desarmonia. E toda desarmonia promove infelicidade do ser. Veja, foi dado um potencial para você. Esse potencial é um potencial de integração. Pode se integrar, porque você tem esse potencial, é o que você deve fazer. O universo todo conspira, inspira, transpira para que você naturalmente evolua. Mas se você consciencialmente, pelo teu arbítrio, decidir ir contra a evolução, você decidir que não há evolução, você decidir que não quer esse desafio, então veja o que a lei descreve. Quem pode integrar-se, deve integrar-se. E quem pode e deve integrar-se e não se integra, gera pela sua não integração desarmonia. E toda desarmonia promove infelicidade do ser. Por que as pessoas são infelizes? Ah, falta dinheiro, falta casamento, falta filho, falta viagem, falta roupa, falta... Você acredita nisso? Não? Evidentemente, nós precisamos de comida, precisamos nos cobrir e nos vestir, etc. Mas parece que o ser humano tem algo de mais importante e fundamental que permeia tudo isso. Porque depois de satisfeitas essas necessidades mínimas e básicas e que o planeta Terra nos provê, com certeza é uma mãe gentil que nos dá o básico e o necessário, nós temos uma outra coisa que lança o nosso ser. Nós temos necessidade de integração cósmica, de uma integração transpessoal que vá além do nosso ego, uma integração na grande rede de amor que interliga o todo e todas as coisas. Então, se nós não nos integramos, há desarmonia, e a desarmonia promove a nossa infelicidade. A não integração continuada do ser promove a sua autoextinção existencial. A não integração continuada do ser promove a sua autoextinção existencial.
Você foi feito para se integrar, para se harmonizar, para ser feliz com esta integração cósmica. Mas se você a nega ou vai contra ela, contra a vida, então você vai no sentido da morte e da desintegração, da desarmonia e da infelicidade. Essa lei é descrita pelos mestres em todo o tempo. E aqui, a grande chave, o caminho do amor, a suprema realização, ou seja, o real em ação na divindade, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, ou seja, a divindade quer reproduzir-se em você. Ela propõe em Gênesis 1:26, ela quer fazer um ser elevado à sua imagem e semelhança. Pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, no animal hominal, ela vai expressando cada vez mais a complexidade do seu ser e nos chama para sermos seus filhos em amor e realização, em carinho e graça. Por que rejeitaríamos esta proposta? Salmos 82, 6, 7, eu disse, vós sois deuses e vós sois filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Há esse potencial em mim e em você, mas há uma semente que é plantada cosmicamente, mas a vida não termina na Terra. Há uma proposta infinita que nos permeia, mas qual é a fé do teu interior? Você exerce fé nisso? Você vive por isso? Você morre por isso? Você está integrando o teu ser em algo maior do que apenas as tuas necessidades imediatas? Potencialidade que você tem como ser humano versus atualidade geram a liberdade que foi te dada no cosmos, porque você tem autoconsciência, mas produz uma responsabilidade com a qual você deve viver e responder em graça e em amor. Esta é a grande viagem que fizemos hoje. Que conceitos trabalhamos? Nós viemos de algo infinito, algo eterno, complexo, e temos propósito, temos missão, temos sentido. Vamos ver essa rede integrada. Nós vimos essa integração toda, eu espero que você tenha gostado deste quadro todo, em estado de realização. Tudo está integrado a tudo, não há espaço para o nada, porque o ser infinito permeia todas as coisas. Estamos vendo o verbo tornar-se cada vez mais parecido consigo, em nós. Nós somos a imagem e semelhança do verbo. O que chamamos Deus pode ser chamado de hipervida, hiperconsciência, hipermente, o eterno, o infinito, a lei e o amor. Vamos compreender a lei da liberdade e da responsabilidade ligada ao nosso reino. Foi o que você acabou de ver, e isso é um grande chamado ao caminho do amor dentro de você. Nós somos o movimento Consciência Hebraica e eu queria convidar você para se inscrever nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, entre no canal Consciência Hebraica, se inscreva para receber todos os nossos vídeos e veja as playlists que estão lá com vários estudos. Nós também estamos no Telegram, uma verdadeira biblioteca, onde você entra e tem lá todo o passado de tudo que foi publicado. Também estamos no Instagram e no Facebook, você pode entrar em contato conosco. Nós somos o movimento Consciência Hebraica e o nosso imenso desejo é que o sentido da vida infinita, em amor de Yahvé Elohim Adonai, a divindade infinita, que criou todos os seres e que quer realizá-los à sua imagem e semelhança, e que já fez esta realização em um ser humano chamado Yeshua, o Hamashia, o Messias, o Cristo, e ele agora nos convida à vida. Ele mesmo é a vida e nos convida para a realização plena do nosso ser. Salem Aleikum, Shalom Adonai, que isso tudo tenha tocado o teu coração.